Aleluia. De olhos fechados, igreja. Nós vamos entender que o Espírito Santo de Deus, Ele quer levar a cada um de nós a vivenciar coisas maravilhosas, coisas poderosas. O Espírito Santo de Deus quer te capacitar, quer mudar a sua mente, a sua forma de pensar a respeito de você, a respeito da sua vida, a respeito do seu futuro, a respeito de Deus. Sabe, igreja, muitas vezes nós vivemos nesta vida de uma mentalidade que nos limita. Muitas vezes emocionalmente nós estamos presos com sofismas, com mentiras, com situações que nós recebemos durante a nossa vida, que muitas vezes nos impedem de olhar para a nossa vida com o olhar de que vai dar certo, com o olhar de que eu vou prosperar, com o olhar que eu terei uma família, com o olhar que eu vou prosperar em todos os meus caminhos. E o Espírito Santo, Ele quer alargar as suas tendas, Ele quer te tocar, Ele quer abrir os teus olhos, Ele quer que você pense diferente. Ele quer que você enxergue a sua vida não com uma ótica de um dia difícil, de uma situação que você teve na sua vida, que te marcou, que te machucou. Não, mas com uma ótica que vai dar certo, que você vai prosperar, que você vai crescer, que você vai alcançar coisas maravilhosas e grandiosas que o Senhor tem para a sua vida. Por isso essa canção, ela diz sobre: deixa o Espírito Santo queimar dentro de você. Deixe que a palavra de Deus, ela venha sobrepor aquilo que você tem pensado, que ela venha estar acima das suas dúvidas, dos seus medos, dos seus anseios, que a palavra de Deus, ela possa prevalecer sobre muitas vezes os pensamentos que nos limitam, que nos colocam para baixo. Por isso eu quero convidar você a levantar as suas mãos lá em cima. Glória a Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Graças a Deus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, vamos soltar os vídeos, daqui a pouco nós voltamos. Sou o Bispo Charles Belmonte, da região Norte Nordeste 4, Pará, Maranhão e Amapá. Quero falar um pouco para você da importância do parceiro de Deus. Eu posso dizer isso com propriedade porque quando eu fui para abrir o Pará, região Norte, eu fui ajudado pelo parceiro de Deus durante 1 ano e 2 meses. Foi uma ajuda assim muito importante, que trouxe a estrutura inicial para que a gente pudesse estabelecer nossa sede regional lá em Belém. E dali nós expandimos e graças a Deus hoje estamos ali com 30 igrejas no Pará, mais umas 16 igrejas no Maranhão e também já abrindo o Amapá. Eu agradeço a você que é um parceiro de Deus hoje. Continue firme na sua fidelidade com Deus. Talvez você não possa ir, ser um missionário indo, mas pode ser um missionário ajudando. Então, muito obrigado pela tua ajuda, querido. Em tempos difíceis, cremos em Deus, que pode nos restituir todas as coisas. Vamos juntos buscar em Deus nossa restituição. Junho, em todas as saras. Eu sou o Bispo Charles Belmonte, da região Norte Nordeste. Social na casa do Vitinho. Sol, muita gente bonita, pegação e cachaçada! E num ambiente tão bom assim, o que poderia dar errado, hein? Sinceramente, acho que tudo. E eu? Eu tô adorando isso.
O mundo busca por sabedoria. A sabedoria fascina a humanidade desde a antiguidade. Sabedoria para criar. Sabedoria para decifrar. Sabedoria para conquistar. E você, por que busca sabedoria? Sara Conference. A unção da sabedoria. Fechei os olhos, achando que aquilo era só um reflexo daquilo que a sociedade plantou. Respirei fundo, tentando me acalmar. Quando eu achei que eu não ia poder ouvir mais nada de bom, eu troquei a estação e uma voz suave me falou: eu sou a cura. Cadê as equipes aí? Eita! Glória a Deus. Tá todo mundo misturado, né? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Chama o Romário aqui pra mim falar um negócio com ele rapidamente, o obreiro Romário. Como é que vocês estão, gente? Bem-vindos ao nosso Arena Arraiá. Eita Deus. Júlia tá parecendo uma cowgirl, né? Show demais. Muito bom estar com vocês aqui nesta noite, né? Quantos vieram aqui a primeira vez na igreja? Deixa eu ver você. Primeira vez na igreja. Alguém a primeira vez na igreja? Olha aí, irmãzinha. Salva de palmas para ela, por gentileza. Graças a Deus. Bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Amém? Hoje nós temos um culto breve aqui e daqui a pouco nós vamos ter a continuidade da nossa festa em nome do Senhor Jesus, amém? Gente, vamos lá, vamos falar de Deus um pouquinho. Quantos querem ouvir de Deus aí, diga amém. Glória a Deus. Só lembrando você que sábado que vem teremos o Festival de Sorvete e Açaí aqui na igreja às 16h30, amém? Até amanhã R$10, 2 horas de sorvete e açaí liberado, irmão, isso aqui é só na igreja, amém? Só na Sala Satélite de Arniqueiras. Então, você que quer participar conosco, faça inscrição até amanhã 10. Depois de amanhã, segunda-feira, começa no valor de R$15. Amém? Então, vamos lá. Amém, gente? Vamos lá, vamos orar. Quero que você feche seus olhos, que você possa curvar sua cabeça. Em nome de Jesus, vamos falar com o Senhor. Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos conduzido, tem nos abençoado, tem nos fortalecido. A Tua voz está disponível para nós. A Tua palavra é a verdade, ela vai sempre ser a verdade a respeito de nós, a respeito da nossa vida, a respeito do nosso futuro. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, uma palavra de direção para nós. Que possamos ser impactados pelo Senhor, meu Pai, que possamos olhar para nós, em nome do Senhor Jesus, e possamos identificar aquilo que precisamos nos libertar, para que possamos avançar e conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? As crianças liberadas, pode levar lá as crianças, para a salinha das crianças. As crianças estão meio, né, quando fala de festa, as crianças ficam meio agitadas. Pode ir lá, cadê o líder para me ajudar aqui? Isso, vamos lá. Isso, vamos lá, daqui a pouco vocês voltam para a gente ter a nossa festinha aqui, amém? O tema de hoje é nosso tema 8, que nós vamos falar sobre a voz que você precisa ouvir. Pergunta para o seu irmão, qual que é a voz que você tem ouvido?
Pastor, eu tenho ouvido a voz do meu pai, da minha mãe, da minha professora, eu tenho ouvido a voz do meu relacionamento, do meu namorado, minha namorada, e eu quero perguntar para você, e a voz do Senhor, você tem ouvido? Quantos têm ouvido a voz de Deus aqui? Você está aqui para isso, para ouvir a voz do Senhor. Amém, igreja? Nós temos uma série de palavras chamada lockdown, que fala sobre, um lockdown, que é destravar. E eu acredito que o Evangelho está disponível para mim e para você para isso, para nos destravar, sabe? Destravar na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, dos nossos comportamentos. Destravar para que possamos enxergar a vida com um olhar diferente. Destravar para que não venhamos a andar numa cegueira espiritual, olhando somente para aquilo que nós estamos fazendo hoje, não ter um olhar amplo da vida. Essa série de palavras aqui, gente, quando eu vi esse vídeo aqui, o stalker significa perseguidor. Eu vi esse vídeo aqui, eu me lembrei de mim. E essa nova série de julho e agosto, e é interessante que ele mostrou um cenário de festa, um cenário de curtição, de balada, e o cenário que a gente gostava de estar inserido. E a pergunta que ele fez lá, o perseguidor significa um demônio, ali representado, perguntando, será que pode acontecer alguma coisa ruim? Claro que pode. E lá, a verdade, o mais fácil de acontecer é nesse tipo de ambiente. Amém? Nós vamos voltar aqui para essa série de palavras que tem sido maravilhosa e poderosa, porque nós estamos falando sobre um lockdown, E lockdown foi aquilo que a gente viveu desde março de 2020. Nós estamos vivendo um tempo difícil, não somente a nossa nação, mas como o planeta como um todo. Uma calamidade sem precedentes que veio de uma forma assustadora e repentina, através de um vírus invisível, que fez com que a humanidade fosse abalada, fez com que várias pessoas morressem, perdessem seus entes queridos. Então o lockdown pegou as pessoas desprevenidas, de repente, e a vida das pessoas foram interrompidas, com uma proporção imensa. Pessoas que estavam com a sua rotina diária foi interrompido, pessoas que trabalhavam deixavam de trabalhar para ficar em casa, filhos que estavam nas escolas deixaram de frequentar as escolas para ficar em casa. Com isso, perderam o contato dos amigos, perderam o contato das pessoas. Os pais que tinham seus afazeres deixaram de cumprir os seus afazeres para ficar em casa. E com isso, muitas vezes foi afetada a vida financeira, foi afetada a vida emocional, espiritual, ou seja, todas as áreas da vida. E as pessoas estão sofrendo muito. Por quê? Porque muitas vezes nós perdemos o contato, perdemos a nossa rotina. E a rotina que muitas vezes mantinha a nossa mente ocupada, e de repente se torna um vácuo, um espaço de muitos pensamentos. E com isso, muitas crises elas surgem, ela vem à tona, e começa a estar cada vez mais evidente que nós temos situações dentro de nós que precisam ser resolvidas. E sabe qual é o sentimento que vem muitas vezes? A culpa. A culpa tem dominado o coração de muitas pessoas nesse tempo. E é sobre isso que eu quero falar com você. É sobre isso que Deus quer ministrar no seu coração nesta noite. Porque segundo o dicionário, a palavra culpa significa consciência penosa por ter falhado no cumprimento de uma norma social ou moral. A culpa ela ecoa em nosso interior. E se nós deixarmos a culpa, ela vai ter uma força muito grande em nossas vidas. Só que a culpa, ela não se apresenta somente de uma prática que eu faço, do que você faz. A culpa muitas vezes vem, você sabia disso até na nossa família. Eu vou falar sobre isso hoje. E eu vou falar alguns tipos de culpa, primeiramente, para depois a gente falar daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Primeira culpa, culpa real. A culpa real é quando ninguém fez, não foi alguém que fez, mas foi quando eu fiz algo, quando eu tive uma prática, quando eu cometi um pecado, quando eu realizei algo. Ou seja, é uma responsabilidade minha. Eu realizei aquele ato, eu fiz aquela situação, eu tive aquela atitude. Foi algo consciente. Foi algo que eu tive a consciência que não foi ninguém, fui eu sou responsável por isso. Então, primeira culpa é culpa real. Fala comigo, culpa real. E quando nós temos uma vida com Deus, igreja, a culpa, ela vem para nos arrependermos.
nós ficamos incomodados para a gente entender que eu e você precisamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, para que isso não venha a nos prejudicar na nossa vida. Eu quero que você entenda, igreja, que nós temos que entender que nós temos que andar em paz. Paz com o nosso Deus, paz conosco, paz em nosso casamento. Então nós temos que nos livrar de toda a nossa culpa, de todo o peso que nós carregamos. A Bíblia diz que o fardo de Jesus é leve. Outra culpa, a culpa imaginária. Fala comigo, culpa imaginária. A culpa imaginária se manifesta quando acreditamos que cometemos um erro, mas na verdade é um sentimento que muitas vezes permanece oculto, baseado na ideia inconsciente do que fazemos ou podemos vir a magoar nossos pais, cônjuges, familiares e amigos. Vou dar um exemplo bem claro para você. Essa culpa aqui é pior do que a culpa real. Por quê? Porque a culpa real, você é responsável. A culpa imaginária, você não é responsável por ela. Mas muitas vezes nós carregamos, e isso traz para nós consequências danosas, como separação, falências, doenças. Isso nos limita. Eu estava no discipulado essa semana com o pastor. Ele falou algo bem interessante para nós. Isso aqui é culpa. Olha que interessante essa história. Até compartilhei na reunião com os meninos aqui na igreja. O pastor, ele tinha a família agora não me recordo se era da mãe ou do pai. Era uma família muito humilde. Era índia a família do pai ou da mãe dele, a avó. E a avó, por ser muito humilde, aquela pessoa que fazia comida, batia naquelas negócios de fazer paçoca. Não sei se você sabe o que é isso, aqueles pilão, né? Ela era uma pessoa muito simples. E ela falava o seguinte para eles, para a família: olha, vocês nunca vão comer numa mesa com rico. Então aproveite, vocês comer o que nós temos aqui. Vocês nunca vão se alimentar numa mesa onde tem pessoas que têm uma condição financeira boa, que pessoas que têm uma condição boa, né, financeiramente falando. E ele falou que ele cresceu escutando isso. E uma vez ele foi chamado para estar numa reunião. E nessa reunião estavam as pessoas mais, sabe, de autoridade do país. Pessoas que realmente existe uma responsabilidade sobre a nação muito grande. Ele foi chamado para estar lá. E quando ele entrou lá, naquela situação, ele viu o nome dele numa mesa, sentado. E emocionalmente falando, ele se sentiu culpado, porque ele lembrou do quê? Lá da avó dele falava para ele: você nunca vai sentar, você não pode sentar num ambiente de pessoas que têm uma condição muito boa. E ele ficou nervoso, ele ficou desesperado, meu Deus do céu, ele ficou suando frio. Por quê? Porque emocionalmente estava culpado, porque ele escutava a voz da avó dele falando: esse ambiente não era para você, esse ambiente não é para você. Então, se ele sentasse naquele lugar, ele estava traindo a história da avó dele. Então ele estava se sentindo culpado. E foi sério, gente. O corpo dele, emocionalmente, correspondeu àquele sentimento. Ele começou a suar frio. Aí veio um cara perguntar para ele: está passando bem? Ele: não, estou muito bem não. Foram levar uma água para ele. Aí foram chamando as pessoas. Gente, vou falar o nome das pessoas que estavam sentadas lá, mas era só gente politicamente falando, de autoridade lá em cima. Aí foi chamando um, chamando outro, chamando outro. Aí chamou o nome dele para sentar na cadeira. Ele suando frio. Aí ele sentou. Ele falou: esse lugar aqui é para mim. Sabe o que Deus falou para ele? Hoje você subiu um nível na sua vida. Você rompeu a culpa que muitas vezes você tinha. Se você fizesse algo, uma atitude que você rompesse um limite que a sua avó trouxe lá atrás, ele teve que ter essa atitude e teve que negar a história da família dele. Quantos podem dizer amém, igreja? E muitas vezes nós carregamos essas culpas. Pensamos que nós não podemos ser maior do que nossos pais. Pensamos que nós não podemos prosperar além das pessoas que estão à nossa volta, porque muitas vezes escutamos dessas pessoas que essa situação não era para nós. Então essa culpa imaginária, ela é imaginária porque não se trata de uma ação nossa, mas sim de um sentimento bloqueador que nos impede de sonhar e de avançar. Quantas pessoas não sonham porque cresceram num lar onde pessoas não sonharam?
Quantas pessoas não acreditam em casamento porque viveram num lar onde o casamento era uma instituição falida? Ei, Deus te trouxe aqui para que você comece a sonhar, irmão. Deus te trouxe aqui para falar coisas a respeito da sua vida que você ainda não conseguiu enxergar. Deus te trouxe aqui para que você possa identificar coisas dentro de você, para que você possa romper. O Evangelho é para te transformar. O Evangelho é para te curar, é para te sarar, é para mudar a tua mentalidade. Para que você possa enxergar a sua vida e falar assim, cara, eu vou viver isso, eu vou ter essa colheita. Quantas pessoas não acreditam em casamento? Sabe por que a gente não acredita em casamento muitas vezes? Porque nossos amigos dizem que casamento não vale a pena. Porque nossos amigos dizem que homem não presta. Porque nossos amigos dizem que mulher não presta. Ou seja, sabe que a gente está preocupado muitas vezes? Mas se eu casar, eu vou estar traindo a história dos meus amigos, eu vou estar me sentindo culpado. Sabe por quê? Porque o ambiente onde eu vivo, das minhas amizades, da minha família, é um ambiente que diz para mim isso. Irmão, você tem que viver aquilo que a palavra de Deus diz para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você tem que viver todos os sonhos, projetos que Deus tem para a tua história em nome do Senhor Jesus, amém? E você já parou para perguntar por que é tão difícil sonhar e crer que você vai viver coisas grandes? Quando a gente fala de você ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil, você fala o quê? Mas não, pastor, isso não é para mim não. Por que não é para você? Aí a gente tem que identificar. Tem toda uma psicologia. Gente, isso aqui é batata. Nós vamos identificar. Sabe de uma coisa que nós temos que ter em nossas vidas? Nós temos que identificar a nossa história. Eu faço terapia. A terapia sistêmica, ela fala sobre isso, de olhar lá para a tua história, lá atrás, para a história dos seus pais, porque muitas vezes estamos carregando dentro de nós sentimentos que nos bloqueiam, que vêm lá da nossa história, da nossa família. Nós temos que olhar para dentro da nossa vida, olhar com o sentido de me resolver com a história do meu passado, e olhar para frente e falar que eu vou ter uma vida maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque muitas vezes nós temos essa visão, né? Nós acreditamos muitas vezes que vamos viver algo grande. Por exemplo, pastor, sonho um casamento. Mas por você ter um bloqueio dentro de você, você se relaciona com a pessoa errada. Você vai se relacionar com a pessoa errada. Sabe por quê? Porque apesar de você querer, você procura a pessoa certa. Mas quando você vai se relacionar, você vai e escolhe a pessoa errada. E às vezes nós temos o sentimento de que eu não sou digno de viver essas maravilhas, pois isso me torna emocionalmente um traidor da minha família. Igreja, deixa eu te falar algo bem sério. Sabe o que é você honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe não é você entregar uma coisa legal para sua mãe, não é dar um presente. Honrar pai e mãe é você viver coisas que seu pai não viveu, é você levar o legado do seu pai além do que ele trouxe para você. É você ser o melhor filho, é você, sabe, ser um filho que vai vivenciar coisas maravilhosas, que vai ser um exemplo nessa geração. Pastor, mas eu posso viver coisas maiores do que meu pai? Sim, e esse é o seu maior legado. É você viver coisas que seu pai não viveu, e que você vai viver coisas sobrenaturais que Deus tem para a tua história em nome do Senhor Jesus. Então talvez você até sonhe, você tenha até estratégia para alcançar, mas quando menos espera, as suas atitudes provocam um lockdown, elas te fecham, elas te travam. E pode ser que emocionalmente nós estamos conectados com a história do nosso passado. Olha para a tua vida, irmãos. Olha para a tua história lá atrás. Poxa, pastor, eu pensei que vim no arraial comer uma galinhada, comer um chocolate quente. Vai ter, irmão, mas aqui você tem que comer a palavra de Deus aqui. Você está aqui para escutar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer que você floresça, Deus quer que você cresça, Deus quer que você prospere, Deus quer que você tenha uma mentalidade nova, Deus quer que você se liberte emocionalmente de tudo aquilo que te tem te prendido, de tudo aquilo que tem te travado, que Deus te liberte da sua visão, para que você possa enxergar a vida com outros olhos, que você possa enxergar a vida com os olhos da fé, não com os olhos focados no hoje, num dia difícil, no dia mau que você viveu na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tem a culpa muleta. Pastor, culpa muleta, essa eu nunca ouvi.
A culpa muleta é a terceira forma que a culpa se manifesta. É quando olhamos para as circunstâncias, como a pandemia, os efeitos dela, e queremos achar um culpado por nossa vida e não prosperar. Irmão, você é o autor da tua vida. Você não pode responsabilizar. Ah, eu não tive sucesso porque minha família não teve sucesso. Isso é mentira. Eu não prosperei porque minha família é assim. Isso é mentira. Eu não dei certo no meu relacionamento porque isso aqui. Meu irmão, isso é mentira. Você é responsável por fazer a tua história. Posso ouvir amém, igreja? Você é responsável por prosperar. E acontece muitas vezes que nós queremos tirar a responsabilidade de nós, porque nós não queremos agir corretamente, fazer aquilo que precisa ser feito. Então temos que inventar uma culpa em coisas que não temos o menor controle. Por exemplo, sistema político. Quantas pessoas estão culpando a política? Ah, mas é porque o Brasil é assim, porque a política é assim, porque o presidente é assim, porque está sem oportunidade. Irmãos, não responsabilize os outros, se responsabilize pela tua vida. Amém? Sabe quando é que a tua vida vai dar certo? Quando você olhar para você, você vai falar: eu vou dar certo. Sabe quando é que você vai prosperar? Quando você olhar para a sua vida e falar assim: eu vou prosperar. Ah, é culpa do meu pai, pastor, que ele me deu uma condição. Deus te deu a condição. Você tem intelecto, você tem inteligência, o conhecimento está disponível para você. A internet está aí para você acessar todo tipo de conteúdo para você crescer. Ah, pastor, mas a faculdade, meu irmão, a faculdade antigamente era algo mais distante, mas hoje está disponível para todos nós. Sim ou não, gente? Ah, não consigo porque faz online, é AD. Então levanta as mãos e fala assim: eu sou responsável. Nem mesmo minha família é responsável. Eu sou responsável. A Bíblia diz que Deus nos criou para dominar. Posso ouvir amém? Então você é responsável por dominar. E agora vamos entrar aqui para a voz que você precisa ouvir. A Bíblia diz que Samuel, o profeta Samuel, foi chamado por Deus 2 vezes. Ele não conseguiu ouvir a voz do Senhor. Ele pensava que era Eli que tinha chamado ele. E viu a voz de Deus falando: Samuel. Ele corria para Eli e fala assim: Senhor, você me chamou? E Eli falou assim: não, você está doido, não te chamei não. Aí Deus de novo: Samuel. Ele corria de novo para Eli e falou assim: Senhor. Aí Eli: te chamei não, meu filho, você está ficando doido, surtado. Aí depois, de novo aquela voz veio, chamando Samuel. Aí o Eli entendeu que quem estava chamando era o Senhor. E ali Samuel começou a ouvir a voz de Deus. Sabe o que acontece, igreja? Muitas vezes Deus quer falar conosco, porém as vozes dos nossos familiares, as vozes do fracasso da nossa família, as vozes do nosso passado, são tão altas dentro de nós que nós não conseguimos reconhecer a voz do Senhor. Muitas vezes Deus está gritando. Aí você olha para a sua vida e fala: isso aqui não é para mim não. Não é para mim ser um cristão, porque minha família não tem nenhum cristão. Não é para mim ser um líder, porque não me acho capaz. O casamento não é para mim não, porque todo o histórico da minha família é um histórico de divórcio. Escute o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu me converti com 30 anos. Nunca acreditei em casamento. Quando me converti, Deus começou a falar sobre casamento. Dentre outras coisas da minha vida que eu nunca acreditei, e que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar: Gustavo, eu tenho isso para você, eu tenho isso para você, eu tenho isso para você. Eu falei: você tem para mim isso, Senhor? Ele falou: tenho, então é isso que você vai viver. E eu comecei a acreditar naquela palavra, eu comecei a acreditar naquilo que Deus falava para mim. E por acreditar, eu comecei a vivenciar. Nunca pensei em ser pai. Minha filha nasceu agora, dia 17, outra filha. Por quê? Porque Deus tem isso para mim, Deus tem isso para você. Pastor, mas eu não estou pensando em ter filho. Calma, irmão. Estou falando para você ter filho, amém? Existe todo um processo. Mas às vezes nós estamos tão focados nas vozes que nós temos ouvido, nas vozes das amizades, né? Também.
Quem você tem andado? Quais são as vozes que elas têm liberado sobre a tua vida? Quais as vozes das pessoas que você tem convivido? Bora pra curtição, vamos nos drogar, vamos chutar o pau, vamos pau da barraca, vamos fazer isso, vamos roubar, vamos isso, vamos aquilo. Isso são as vozes, irmão. Você quer ouvir a voz certa? Vai ouvir a voz do teu líder, que chama para ir para a igreja, que chama para revisão de vidas, que chama para ir para uma célula, que chama para um discipulado, que chama para ir para a conferência, que chama para celebrações. Vai ouvir a voz de pessoas que têm colocado você no caminho certo, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Olha o que Deus diz aqui, Jó, capítulo 33, versículo 14. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Dê atenção à voz do Senhor. Você está aqui para ouvir a voz de Deus. Nós estamos aqui para isso, amém, igreja? Cuidado com o que você escuta. Eu vivi grande parte da minha vida sendo comparado. Uma comparação do meu pai com a minha vida com as outras pessoas. Quantos já passaram por isso, igreja? Você foi comparado. Pode levantar a mão. Você foi sendo comparado. E a comparação, igreja, ela nos prejudica. Porque a comparação diz o seguinte: olha, a pessoa é melhor do que você. Em outras palavras é isso. A pessoa teve sucesso, você não vai ter sucesso não. Meu pai cansou de falar isso para mim. Olha, meu filho, os filhos dos meus amigos é isso. Você é isso. Você escutar isso do seu pai, irmão, é difícil. Você começa a acreditar naquela palavra. E isso emocionalmente ela vai agarrando na sua alma. E às vezes quando você vai tentar dar um sucesso, ter um sucesso na sua vida, você escuta aquela voz lá atrás. Gente, isso aqui emocionalmente falando, eu quero que você entenda algo na sua vida. Muitas questões emocionais nos limitam. Existem vozes que estão tão presentes em nossas vidas, que a gente não faz ideia, mas que estão aqui latentes, que estão aqui, ó, hoje. Nós temos que tomar muito cuidado. Você tem sido capaz de discernir a voz do Senhor na sua vida? Deus fala coisas incríveis a seu respeito. Deus fala coisas grandiosas, maravilhosas, daquilo que quem você é e sobre aquilo que Ele quer construir na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças. Sabe de uma coisa? Eu estava numa igreja lá na Colômbia. Estava num evento, numa igreja na Colômbia, com a minha esposa, tinha acabado de casar. Na verdade eu casei em 2011, em 2012 foi esse evento, eu estava lá na Colômbia. E de repente Deus falou comigo. E Deus falava assim: Gustavo, você não vai ficar onde você está. E eu estava lá em Águas Claras, na igreja de Águas Claras. E eu fiquei com aquela voz no meu coração, mas foi a voz de Deus: você não vai ficar onde você está. E eu guardei aquela palavra para mim. E eu falei: cara, o que vai acontecer comigo? Não sei. Aí de repente aconteceu uma situação que eu fui desafiado a assumir essa igreja. Pergunta: pastor, você se achava capaz? Você estava preparado? Você sonhou com isso? Meu irmão, não sonhei com isso, não estava preparado, mas a voz do Senhor, ela prevaleceu sobre a minha vida. Eu falei: Senhor, isso é isso que o Senhor tem para mim? Ele falou: é, então eis-me aqui, envie-me a mim, eu vou assumir a igreja de Arniqueiras. A pastora ficou tremendo assim, igual um bambu verde. Ai, meu Deus do céu, sentou, ficou gelada, mas foi a voz do Senhor. E aqui eu fui ungido diácono, aqui eu fui ungido missionário, aqui eu fui ungido pastor, aqui ungi 5 obreiros, e vou ungir mais, amém? Cadê os futuros obreiros aí? Por quê? Porque eu ouvi a voz do Senhor, e Deus quer gritar coisas a seu respeito, irmão. Deus quer falar coisas grandiosas que Ele tem para fazer na tua história, e que você precisa ouvir. Pare de ouvir os seus amigos lá fora que tem te chamado para fazer isso, para fazer aquilo. Vai falar com o Senhor, vai falar com o Espírito Santo, deixa Ele falar contigo. Abre o seu coração para que Ele possa ministrar e falar coisas grandiosas que Ele tem para a tua história, em nome do Senhor Jesus. Como você quer chegar no fim da sua vida? Como você quer chegar lá quando você tiver 50, 60 anos da sua vida? Porque quando você tem essa visão, irmão, você vai tomar cuidado com suas atitudes. Eu quero estar velho, com a minha esposa,
Com as minhas filhas, é difícil falar isso, né? Uns genros. Pensa num negócio difícil, irmão. Vou pular essa parte. Vou pular essa parte. Ô Jesus. Mas Deus tem isso para minhas filhas, eu tenho que respeitar. E eu já oro por isso. Deus manda um homem de Deus. Um homem de Deus que vai respeitar, que vai amar e que vai ser um homem temente ao Senhor, que vai cumprir o propósito, porque elas têm propósito. Amém? Então vamos voltar aqui. Então, em meio à pandemia, nós somos bombardeados de notícias ruins, muitas delas sensacionalistas, e nos tornamos pessoas carentes e sedentas de boas notícias que nos trouxessem segurança. E eu quero dizer, igreja, Deus tem boas notícias para você. Posso ouvir amém, igreja? Deus quer curar você de toda culpa, de tudo que você carrega, porque a culpa não tratada, ela nos impede de avançar, nos coloca para baixo. A cura para a culpa real, a boa nova é que o caminho para se libertar dessa culpa é confessar nossos pecados e nos arrependermos. Se confessarmos nossos pecados, olha 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Você precisa contar para a sua liderança, você precisa abrir. Provérbios capítulo 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Essa é a palavra de Deus para nós, amém, igreja? Quantos querem alcançar a misericórdia e prosperar? Diga aleluia. Então nós temos que pedir ajuda, nós temos que confessar nossos erros, nossos pecados, porque quando você tem essa atitude, você tem força para se levantar e continuar vivendo a sua vida. Mas muitas vezes evitamos de pedir ajuda porque tememos o julgamento, e isso aqui é culpa. Ah, não vou falar não, porque se eu falar, a pessoa vai me julgar. Igreja, a liderança não tem esse direito de te julgar. Nós não estamos aqui para julgar, até porque nós temos os nossos pecados, nós temos os nossos erros. Nós estamos aqui para apoiar, para estender as mãos, para orar por você, para te abençoar e para dar direção para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Então não tenha medo. Talvez você entrou aqui hoje carregando muitas culpas. Muitas culpas. Na quebra de maldição do revisão passado, eu fiz a quebra de maldição. E teve um momento que a gente chama, eu fiz a quebra de maldição nas mulheres, né? E teve um momento que eu chamei as mulheres que de alguma forma fizeram o derramamento de sangue. Foram coniventes, ou participaram de aborto, ou mesmo abortou. A quantidade de mulheres que vieram era muito grande. Mas não era para culpar, não era para expor, era para que aquele sentimento, aquela situação perdesse força naquela quebra de maldição. Então nós temos que entender isso, igreja, porque às vezes você está levando um fardo que não é o de Jesus, é o seu, a culpa. Todos nós erramos, entenda isso, todos nós temos nossos erros, nossas práticas erradas. O que nós temos que entender é, eu não posso guardar, porque se eu guardar, isso vai ter força dentro de mim. Gente, eu tenho história familiar. Meu pai, ele não perdoou um cara que traiu meu avô. Isso, eu nasci, meu avô não era, já tinha morrido há mais de 40 anos atrás. Meu avô foi traído. Até hoje, a voz da culpa, a voz de situações dentro do meu pai é latente. Eu chamo meu pai para ir para a igreja. Meu pai fala assim: meu filho, eu não vou. Uma vez eu falei para ele: o senhor não vem porque isso é o que eu falei para ele, para ver como é que é emocional, gente. Eu falei para meu pai: pai, todas as vezes que chama para o senhor para a igreja, o senhor não vai porque o senhor lembra de tudo aquilo que fizeram com meu avô. Ele falou: é isso, meu filho. Sabe o que significa isso? Emocionalmente ele carrega algo que ele não se resolveu. E às vezes nós somos dessa forma. E Deus trouxe aqui para falar para você: se livre da sua culpa. O altar é para isso. Procure ajuda. Procure ajuda. Porque quando você confessa, você deixa a sua transgressão, você vai alcançar a misericórdia. Amém, igreja? Amém, igreja? A cura da culpa imaginária.
Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações do que o ama e guarda os seus mandamentos. Posso ouvir amém, igreja? A boa notícia é que a cruz de Cristo te dá a oportunidade de você construir uma nova história e ir muito além dos seus familiares. Meu Deus do céu, rapaz, se não fosse a cruz de Cristo, se não fosse a misericórdia do Senhor, rapaz, eu fiz tanta coisa errada, que se não fosse a cruz de Cristo, eu ia carregar isso pro resto da minha vida. Por quê? Porque eu ia ter aquele sentimento, olha, você fez isso, você não tem direito disso, porque você fez isso, você fez aquilo, mas eu encontrei Jesus, Jesus falou, olha, tudo que você fez hoje está perdoado, vá viver a história nova que eu tenho para você. Eu falei, sério, Senhor? Ele é, meu filho, eu morri pelos teus pecados na cruz do Calvário, e a partir do momento que você tem um encontro comigo, a Bíblia fala que tudo se faz novo. Eu olhei e falei, eu não sou digno. Ele falou, você não é digno mesmo não, mas isso é amor incondicional, amor que não impõe condições. Simplesmente Deus nos ama e tem o melhor para nós, para você, para te dar o melhor, para que você viva o melhor nessa vida, em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Olha, aplaudir o Senhor. Não importa onde você tenha nascido ou crescido, você pode construir uma história diferente, ser referência em sua cidade, sua família, sua casa. Quantos eram ovelhas negras da família? Pode levantar a mão, irmão. Nós estamos juntos. É nós, ó. Estamos juntos. Ovelha negra, eles não prestam. Bandido, ladrão, cocaína, você é traficante. Eu nasci assim. Julgamento. E a minha família era a maioria cristã, irmão. Ninguém chegou para falar de Jesus para mim. Só julgando. Gustavo isso, Gustavo aquilo. Agora eles têm que abrir a boca para falar do que eu sou hoje. Eles têm que reconhecer o que Deus fez na minha vida. Pastor, você está se exaltando? Não, meu irmão, eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Porque sem Ele, eu não poderia viver tudo aquilo que eu vivo hoje, em nome do Senhor Jesus. Tudo para a honra e glória do Senhor, amém, igreja? Então está na hora de você entender que você precisa romper com a fidelidade familiar em seu coração. O que significa isso? Você precisa olhar para a tua família e falar, ó, família, ó, a história de vocês é essa, a minha vai ser diferente. A minha vai ser diferente, pai. Você se separou da minha mãe, mas eu não vou me separar da minha esposa. Você não teve sucesso na sua vida financeira, mas eu vou ter sucesso na minha vida. Não permita que essas vozes te acompanhem, irmão. E às vezes está assim. Eu conheço muitas histórias de pais que eram alcoólatras, os filhos se tornaram alcoólatras, depois a outra geração se tornou alcoólatra. Por quê? Porque foi acompanhando aquilo e foi acreditando que eles seriam da mesma forma. Não! Dê um basta! A história da tua família, a história deles. Eu vou escrever uma nova história na minha vida, vocês vão escrever uma nova história de sucesso em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então nós temos que liberar perdão à sua família de origem e nos reconciliar emocionalmente com quem te feriu. Pois enquanto você não perdoar, a voz de quem te feriu terá mais força em você do que a voz do Senhor. Lembra da história do meu pai? Meu pai falava, meu pai falou, olha, eu lembro de tudo aquilo que fizeram com seu avô. A voz, quando não é confrontada, situações emocionais quando não são confrontadas, elas têm o poder hoje de nos limitar. Então nós temos que identificar quem saiu da nossa vida e que deveria estar lá. Alguém que te abandonou, que saiu de casa, alguém que faleceu, o relacionamento que se rompeu na sua família. A voz dessa pessoa, ela não pode ter mais força na sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Terceiro ponto, a cura da culpa que te faz fugir da responsabilidade. Pare de procurar culpados pelos seus fracassos ou desgosto da vida, porque sempre seremos nós os únicos responsáveis por nossos resultados. Não é meu cônjuge, não é minha esposa, não é meu marido, você mulher, não é o meu pai, não é minha mãe. Eu não vou me responsabilizar, porque enquanto você se procurar responsáveis pelo seu fracasso, você não vai dar um passo direito, do pé direito em direção do propósito qual Deus tem para a tua vida, para a prosperidade. Mas o culpado é fulano. E isso automaticamente te paralisa, porque você está falando, olha, você é responsável pelo meu fracasso. Não, eu sou responsável. Amém, igreja? E por mais
que se queira achar um culpado, você vai sofrer a consequência, sempre seremos nós mesmos. Enquanto você estiver procurando culpado, estará ocupado demais para ouvir de Deus a solução. Tem uma frase poderosa que diz o seguinte: não faça de um dia ruim uma vida ruim. Amém? Deus tem planos para a tua vida, irmão. Sabe, o seu ano pode ser diferente a partir de hoje. A sua história pode ser diferente a partir de hoje. Seu 2022, 2023, 2024, a sua vida, a sua família pode ser diferente a partir de hoje. Eu tenho que olhar para a minha história e identificar os erros que muitas vezes meus pais cometeram comigo, para que eu não venha a ter os mesmos erros com as minhas filhas. Porque se eu deixar, eu vou ter, porque emocionalmente eu aprendi daquela forma. Sabe por que muitas vezes nós não nos sentimos amados pelos nossos pais? Porque nossos pais não tiveram amor de seus avós, dos pais deles. Eles não aprenderam o que era amar. E às vezes eles não conseguem reproduzir o que eles não tiveram. Por isso que é importante você olhar para a sua vida, para a sua história lá atrás, para que você não venha reproduzir atitudes erradas, omissas dos nossos antepassados. Filipenses 1,6 diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus quer completar uma obra na tua vida, irmão. Escute, às vezes a gente fala de obra, a gente pensa que a obra de Deus é me tornar um líder, de ser um pastor, também. Mas a obra de Deus na sua vida é te aperfeiçoar, é de te libertar, é de sarar você, é de te curar, é para que você entenda o que Deus tem para a tua vida aqui nessa terra. Para que você olhe para a sua vida e fale: cara, Deus tem isso para mim e eu vou viver isso. Para que você olhe para a tua história e fale lá no futuro e fale: eu vou alcançar tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu estou convencido que aquele Deus que começou a boa obra na sua vida, lá no Revisão de Vidas, quantos aqui foram para Revisão de Vidas e começaram a ter uma vida mudada? Levanta a sua mão, deixa eu ver você. Ei, está só começando, irmão. A obra de Deus na sua vida está só começando. Pare de olhar para o dia difícil hoje. Pare de olhar para a dificuldade hoje. Olhe lá na frente, porque se Deus começou algo na tua vida, irmão, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai endireitar as tuas veredas, Ele vai te libertar, Ele vai te sarar, Ele vai te curar, Ele vai tirar você desse vício, Ele vai tirar você desse pecado. A Bíblia fala: se o Filho te libertou, verdadeiramente seremos livres. Então entenda que Deus está fazendo algo na tua vida que muitas vezes seus olhos naturais não estão conseguindo contemplar, mas Deus está trabalhando na sua vida em nome do Senhor Jesus. Ele vai te fazer uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um líder melhor. Deus vai completar a obra na tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então levanta a sua mão e fala assim: dias melhores virão, dias de prosperidade. Eu terei uma colheita sobrenatural na minha vida. Amém, igreja? A Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Quais são os sonhos de Deus para a tua vida, irmão? Quais são? Volte a sonhar, igreja. E às vezes nós não sonhamos porque nós não aprendemos a sonhar. Ou quando a gente tentou sonhar, veio uma pessoa perto de nós e falou assim: rapaz, isso não é para você não. Isso aqui não é para você não. Olha para você, você não vai conseguir, você não é capaz. Não, você é capaz sim. Deus fala para você: você é capaz, você é cordeiro de Cristo Jesus. Jesus fala que Ele veio aqui para dar uma vida e vida abundância. Então você tem direito, é seu direito você viver uma vida melhor nessa terra. Nós somos filhos de Deus, amém, igreja? Tem aquele versículo que diz, né, que pode uma mãe deixar de mamar a um filho que o ama? Tem esse versículo? Quem lembra? Quantos lembram? Ainda que porventura a mãe venha se esquecer de amamentar o seu filho, eu nunca, quê? Me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus não se esqueceu de você. Davi foi rejeitado por todos, mas Deus não.
Davi foi rejeitado pela sua família, Davi foi rejeitado pela sua esposa, Davi foi rejeitado por rei Saul, rei de Gade. Davi foi rejeitado até mesmo pelo profeta Samuel, quando ele foi chamar, foi ungir. Ele olhou pela aparência, mas Deus olhou para ele e falou assim, ó, todos podem te rejeitar, mas eu não te rejeito. Talvez você entrou aqui hoje com um sentimento de rejeição. A tua família te rejeitou, o seu relacionamento te rejeitou, as pessoas te rejeitaram, mas Deus está falando para mim e para você, eu não te rejeito, você é o filho que eu amo. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tivesse uma vida diferente aqui nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Só vi um amém, 2 amém. Cadê o amém da igreja? Confie nas promessas do Senhor, igreja. Confie no Senhor. Eclesiastes capítulo 11, pode subir. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 a 6, diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo árvores sobre o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa ou aquela, ou se ambas geralmente são boas. Igreja, não pare, faça o bem, semeie, faça o bem. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Irmão, você vai ter colheitas maravilhosas, Deus vai te levar a coisas maravilhosas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai cooperar na sua vida. Pastor, mas eu estou passando uma situação difícil hoje na minha vida. Talvez essa situação está te cooperando a você viver uma coisa melhor amanhã. São nos desertos que nós refletimos, são nas perdas que nós aprendemos, são nas crises que nós vamos tirar proveito e aprender grandes coisas. Está cooperando, irmão. Está cooperando, você pode ter certeza. Uma dificuldade de hoje que você passa é algo que vai agregar na sua vida. E às vezes você não vai entender, como diz aqui na palavra de Deus, né? Vou ler novamente para a gente terminar. E o que olha para as nuvens nunca cegará, assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus. Igreja, nós não vamos saber, nós somos limitados, nós não vamos compreender as obras de Deus. A gente pode até, pela fé, acreditar, mas entender de fato mesmo, a gente não vai entender, mas a gente tem que confiar. A gente tem que confiar. Entender que o que eu estou passando hoje é temporário, Deus vai me levar para uma história muito melhor amanhã. Isso é confiança. Estou passando por a crise hoje, eu respeito, mas eu estou olhando para aquilo que Deus vai me colocar amanhã. Quantos estão entendendo? Diga amém, igreja. Deus, quantos estão felizes? Diga amém, igreja. Quantos vão viver coisas maravilhosas? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos para a gente encerrar. Coloca a mão no seu coração, igreja. Talvez você entrou aqui hoje e você se identificou com essa palavra. Você tem carregado culpas dentro de você. Às vezes você pensa em avançar, mas existem vozes que estão ecoando na sua alma, dizendo para você que você não tem direito, que você não pode, que você não vai alcançar isso. O Espírito Santo, Ele quer trabalhar dentro de você, igreja. O Espírito Santo, Ele quer tratar a sua alma. Ele quer te sarar, Ele quer te libertar. Ele quer te visitar, Ele quer ministrar dentro de você, para que você entenda e compreenda o que Deus tem para a tua história. Muitas vezes nós estamos com uma visão limitada, as nossas emoções estão limitadas, e o Espírito Santo de Deus quer te libertar, te destravar, para que você possa avançar. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, vai falando com o Espírito Santo.
Vai falando com Deus. Coloca a mão no seu coração. Fala, Espírito Santo de Deus. Fala, Espírito Santo. Ministra na minha vida. Me liberte. Me cure, Senhor. Sara. Eu te dou liberdade, Senhor. O Senhor tem todo o direito de agir na minha vida. E eu estou disposto a avançar, a ir além. A história da minha família não é a minha história. Eu sou responsável pela minha história. E eu vou fazer diferente. Eu vou cumprir o que a tua palavra me diz. E eu vou ter resultado que a tua palavra me diz. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diga. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Glória a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que Ele resplandeça a face sobre ti, que Ele te traga paz. Os anjos do céu campam ao seu redor para te proteger, guardar e prosperar os seus caminhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos para o nosso arraiar. Glória a Deus, aleluia.